Cada um com a sua dor. Provérbios 14:10. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Que versículo interessante, né? Isso mostra para nós que Deus nos fez seres individuais, tá? É importante mencionar a diferença entre individualidade e individualismo. Individualidade é característica que cada um de nós temos, diferente de todos os demais. Individualismo é aquela pessoa cheia de si, egoísta, que não me toque, ninguém chega perto de mim, ou é só do meu jeito. Isso é individualismo. Então, individualidade é saudável. É importante nós conhecermos e percebermos que nós somos seres individuais, subjetivos, cada um com uma forma de sentir, cada um com uma forma de pensar. É claro que nós temos muitas características em comum como seres humanos, mas mesmo dentro desse comum não vai ter nem os gêmeos univitelinos que são iguais, idênticos na aparência, eles não são idênticos na essência, na personalidade, na forma de sentir, de pensar, de gostar. Uma das coisas que mais me deixa assim, eu acho incrível na obra de Deus, é essa questão da individualidade do gosto, né? A gente tem gosto por cores, a gente tem gosto por determinadas comidas e não por outras, né? E o paladar é uma coisa muito da essência do homem, né? Do ser humano, porque aquilo que eu acho maravilhoso, a outra pessoa vai ter asco, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito ligada ao amargo, eu gosto muito do amargo. Tudo que é amargo me estimula, né? Palmito amargo, aqui em Goiás tem coisas amargas, jiló, tudo que é amargo eu gosto, assim, na comida. E a maioria das pessoas não gostam, a maioria acha, ai mãe, como você come isso, né? Então isso é a nossa individualidade, assim como a gosto, a sentimento, a forma de ver o mundo, né? E o sábio Salomão mostra isso para nós. O coração, que é a sede das nossas emoções, é o centro, né, da nossa vida, conhece a sua própria amargura. É nós que sabemos, e isso para quem é psicólogo, pastor, quem lida com aconselhamento, é fundamental você entender e respeitar essa individualidade. Às vezes uma pessoa te conta uma história triste, ou uma história difícil, e você quer ajudá-la contando a sua que você acha que foi 3 vezes pior do que a dela. E às vezes foi mesmo. Não estou diminuindo a sua história não, mas é que para a dor que ela está vivendo com aquela história, não adianta você contar a sua. A dor, Salomão está falando, o coração conhece a sua própria amargura. Assim como a alegria, olha, aquela coisa que é a alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar, não dá. Você já se alegrou por coisa que às vezes você necessitava ou gostaria ou estava esperando, que aquilo para você foi um êxtase o dia que você alcançou, né, e recebeu e tal, enquanto que para outra pessoa aquilo não teve valor nenhum, porque não era a necessidade dela, não era o gosto dela, não era. Eu, por exemplo, já lidei com pacientes, pessoas com desejo de ser mãe. A maioria delas é uma dor muito forte, é uma dor muito grande, né? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade para lidar. Enquanto que tem outras mulheres que não querem ser mães, não querem, né? Não acham, não veem valor nisso, não é o sonho delas, entende? Então, isso é de cada um, tá? Claro que tem algumas que eu entendo que até tem um certo, né, conceito distorcido com esse feminismo exacerbado, esse feminismo prejudicial, que acha que a mulher tem que ser empoderada, a mulher tem que fazer isso, fazer aquilo, e a casa e o lar e ter filho é uma coisa
segunda categoria, nunca entre nessa vibe, tá? Minha irmã, meu irmão que está me ouvindo. Essa é uma das missões mais lindas que Deus nos deu aqui na Terra. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, tá? Tem pessoa que fica fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, deixando o tempo passar para depois ter filho, e às vezes o filho vem já numa idade que você já está uma gravidez de risco, tá? Tem pessoas que estão em gravidez de risco por circunstâncias e doenças, não estou falando disso. Mas eu vejo pessoa que vai protelando, vai querendo ter mais dinheiro, e nem é isso, sabe? Isso não é o foco. Precisa de dinheiro para ter filho? Sim, mas às vezes não é tanto quanto as pessoas estão achando que tem que ter. É muito mais uma disposição emocional e mental para ter. Então, a dor de cada um, o sentimento de cada um, né, a amargura, ela é na proporção da capacidade espiritual, emocional e até física de cada um. Você já viu que em alguns momentos lá atrás, às vezes você passou por coisas muito piores e agora você está sucumbindo diante de dificuldades ou de tribulações muito menores? Isso acontece. Muitas pacientes meus perguntam para mim, Márcia, mas por que lá atrás eu fui tão forte? Existe também uma coisa no nosso psicológico que é o acúmulo. A nossa mente, as nossas emoções, nós vamos lidando com elas, vamos colocando elas em algum lugar lá na nossa mente e elas vão arrumando ali de alguma forma. Mas chega algum momento, por exemplo, tem pessoas que passou por várias quedas, várias dificuldades, várias coisas difíceis e passou. Mas lá na frente, depois de alguns anos, ela se deprimiu. E aí ela não se conforma porque se deprimiu. É porque estava havendo um aumento, estava havendo um acúmulo psicológico e emocional ali, e até de neurotransmissores mesmo, que quando chega num determinado momento é como se o copo entornasse, teu psicológico, teu físico mesmo, né? E às vezes o espiritual não tá tão bom, ou não tá como deveria estar, ou está num momento de dificuldade. Todos nós passamos por momentos assim, né? Então, entenda isso, que quando você for ouvir a dor de alguém, ouça sem julgar, ouça com a tal chamada neutralidade, né? Seja neutro, não compare a sua história com a do outro. Os bons psicólogos entendem isso. A sua história até pode servir em algum momento, em algum contexto, para ajudar, mas não na terapia. Não na terapia, né? Porque ali você tem que ouvir de forma isenta, sem julgamento, porque a dor é de cada um. Assim como a alegria, né? As pessoas são capazes de disfarçar a dor, mas não de senti-la. Você até encontra pessoas que durante um tempo, e é claro que, por exemplo, nós temos uma proporção saudável disso aí. Quem trabalha, quem lida com pessoas, né? Eu já atendi meus pacientes em momentos assim muito difíceis, mas muito difíceis, que eu pensava assim, hoje eu não vou atender não. Hoje eu não vou conseguir atender. Porque olha a minha dor, mas eu ia, e graças a Deus eu conseguia, porque na hora que eu começava a atender, a ouvir, né, com aquela escuta realmente sem julgamento, aquilo ali ia me ajudando a processar a minha própria dor e eu conseguia, né, interagir com o paciente da forma correta. Mas tem pessoas, e isso a gente tem que entender também, que tem coisa que a gente dá conta, tem coisa que a gente não dá conta. É claro que psicólogos são preparados para não chorar junto com o paciente, porque se chorar, você não vai dar para ele o suporte que ele precisa, né? A gente pode afirmar a dor dele, pode, né, confirmar a dor dele com algumas expressões e palavras, né? Mas a gente não pode chorar junto, que senão a gente mostra, né, a incapacidade de ajudá-lo. Então, querido, diante da dor de uma pessoa, seja imparcial, ouça com uma escuta imparcial, né? Ouça sem julgamento, porque a dor de cada um. E também se alegre. Há quem diga que é muito mais difícil as pessoas se alegrarem com você do que chorarem, né? Eu também acho. A alegria, às vezes, para algumas pessoas é motivo de despertar inveja, né? Aquele sentimento ruim, né? Mas
entenda isso, que o coração conhece a sua própria amargura. E a alegria, se ela está sendo esfuziante para você, ela às vezes será só para você, porque o teu companheiro, o teu amigo e às vezes até uma pessoa de muito próximo não vai ver aquilo com tanta motivo de alegria, tá? Então, deixo para você esta palavra sábia do Salomão, né? E peço que você compartilhe esse vídeo, curta, passe aí para mais 2, 3 amigos. Que Deus te abençoe e que essas palavras possam ficar no teu coração e na tua mente. Um abraço.